Oi pessoal, tudo bom? Hoje é dia de indicação de livro. Eu vim para vocês indicar uma coleção que foi publicada pela editora Mostarda, lá de São Paulo. Então, vem comigo que vocês vão amar. Oi, gente! Tudo bem com vocês? A editora Mostarda, lá de São Paulo, o ano passado, ano de 2019, fez uma publicação maravilhosa. Uma coleção de 5 livros trazendo a vida e obra de personalidades negras da nossa história. Nós temos então nessa coleção a vida e obra de Nelson Mandela, Rosa Parks, Barack Obama, Carolina Maria de Jesus e Martin Luther King. Então, eu recebi essa coleção. Foi um presente assim muito, muito querido. E cada livro no início vem com uma frase, tá? Uma frase daquela personalidade da qual está sendo aqui publicada a vida e obra dessa pessoa, tá? E vamos começar com Martin Luther King, onde ele diz: eu tenho um sonho de que meus 4 filhos viverão um dia em uma nação onde não serão julgados pela cor de sua pele, mas pelo teor de seu caráter. Martin Luther King. E começa trazendo o contexto da época dos Estados Unidos, falando sobre a Guerra Civil Americana, também conhecida como Guerra de Sucessão, que ocorreu entre os anos de 1861 e 1865. E aí, em 15 de janeiro de 1929, nasce o Martin Luther King, na cidade de Atlanta, no estado de Geórgia, no sul dos Estados Unidos. E aqui vem essa imagem linda. Os desenhos são muito bonitos de todos os livros, de toda a coleção. E aí vai falar um pouco do contexto em que o contexto político, social, em que o Martin Luther King nasceu, cresceu, estudou, se formou e se tornou um dos grandes líderes do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, tá? Então, o Martin Luther King, ele fazia um movimento pela paz, pelos direitos civis, pelos direitos dos negros, principalmente, era um homem cristão. Então, aqui diz que Martin seguiu com sua missão de unir a nação, mesmo diante de muitas ameaças e dificuldades que ele enfrentou. Ele organizou uma grande marcha na cidade de Washington, na capital dos Estados Unidos. E em 28 de agosto de 1973, milhares de pessoas se uniram à marcha para marchar por liberdade, trabalho e justiça e pelo fim da segregação racial, que era o que se vivia nos Estados Unidos naquela época. Negros e brancos, cada um no seu canto, sem poder se misturar. Nos lugares dos brancos, os negros não podiam circular, não podiam entrar, não podiam conviver, certo? Então, esse livro vai falar sobre isso pra gente, toda a história, a vida, a obra de Martin Luther King, a famosa marcha que Martin Luther King liderou. E aconteceu essa marcha em Selma, na cidade, no Alabama, né, a cidade que a maioria da população era negra. Martin e os líderes locais decidiram realizar uma marcha que sairia de Selma até Montgomery, um protesto pacífico em defesa do direito ao voto. Todos os protestos de Martin Luther King eram protestos pacíficos, sem reação, sem confronto, nem violência. Então, essa é a história de, mais ou menos, um resumo de Martin Luther King. Quer dizer, uma mulher africana, né, presa
literalmente na diáspora, como todos nós. Carolina Maria de Jesus escreveu: quem escreve pode passar fome de comida, mas tem o pão da sabedoria e pode gritar com suas palavras. O livro abre nessa imagem, também muito linda, delicada, tá? Também vai nos situar um pouco sobre o contexto político, social da época do nascimento de Carolina Maria de Jesus aqui no Brasil. E Maria Carolina de Jesus nasceu em 1914. Ela nasceu na região conhecida como Triângulo Mineiro, onde existia uma pequena cidade chamada Sacramento. Ela é de uma família muito pobre, foi de uma família muito pobre. Viveu entre fazendas e cidades da região, trabalhando como lavradora e empregada doméstica. Maria Carolina de Jesus se torna catadora de papel, vai viver em São Paulo, vai morar em São Paulo. Foi justamente em 1937 que Carolina segue para a cidade de São Paulo, tentando a sorte, acreditando que teria uma vida melhor, mas Carolina se engana. Ela vai se tornar empregada doméstica, vai viver todas as violências e crueldade que mulheres negras, pretas, de teor de melanina bem acentuado, sofrem em qualquer cidade grande, principalmente São Paulo, uma cidade tão hostil para pessoas negras. Maria Carolina de Jesus consegue um emprego de doméstica na casa do famoso Euclides de Jesus Zerbini, o primeiro médico brasileiro a realizar um transplante de coração. E esse médico diz para Carolina que ela poderia sair para se divertir durante as folgas, mas ela só queria uma coisa: aproveitar a imensa biblioteca da casa. Então, a Carolina Maria de Jesus, então, desfruta dessa biblioteca. E com a permissão desse patrão, ela passa os momentos de descanso entre grandes escritores da literatura mundial. Para quem considerava os livros a maior invenção da humanidade, aquilo era um paraíso. E assim vai toda a vida de Carolina Maria de Jesus. Ela se engravida, perde o emprego, não consegue mais arranjar emprego e vai morar na favela do Canidé, perto do rio Tietê, na zona norte de São Paulo. Lá ela vai morar no barraco de madeira, vive a miséria, a fome, todas as dificuldades que a gente pode imaginar que uma mulher negra nessas condições passa, vive e enfrenta, e ela se torna uma catadora de papel. Entre idas e vindas, né, tentando sobreviver, Carolina escreve nesses papéis que ela cata a sua vida, ela escreve o seu dia a dia, ela escreve tudo que ela pensa, que ela sente, que ela vive, principalmente dentro de si mesma. E Carolina Maria de Jesus, então, escreve o seu diário, né? Gente, as imagens são muito lindas. Ela cria sua filha, olha aqui. Ela se torna catadora de papel na época, né, justamente nessa época que a vida dela fica muito difícil. E depois de seu primeiro filho, Carolina dá à luz a José Carlos e Vera, todos nascidos nessa favela. Então, Maria Carolina de Jesus vai ter 3 filhos. E depois de muito catar papel, de muito escrever, olha só. Eu não vou ficar contando a história toda, a gente dá vontade de ler o livro todo. Mas para quem já sabe que um jornalista chamado Audálio foi até a favela do Canidé para escrever uma reportagem sobre a vida na favela. E ele encontra com Carolina enfrentando um grupo de homens, né, que faziam bagunça no parquinho para crianças. E ele encontra
Maria Carolina de Jesus falando: se vocês não saírem, eu vou escrever tudo isso no meu livro. Gente, imaginem uma catadora de papel falando isso, né? A gente vê que, apesar de todo o sofrimento, Maria Carolina de Jesus tinha ciência de que o que ela escrevia era um livro. A autoestima dela estava ali, né, intacta, de uma certa forma. E aí esse jornalista se aproxima, quer saber, uma catadora de papel, pobre, preta, tem um livro. Então, ele pensa que tinha encontrado o seu grande furo, a sua grande reportagem. E foi em 1958, no jornal Folha da Noite, e publica uma matéria contando a história de Carolina. E ela escrevia cadernos que se encontravam no lixo. E a reportagem apresentava trechos do diário de Carolina e anunciava que ele seria publicado em livro com o título de Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. A gente já está toda arrepiada. A repercussão da matéria foi enorme e Carolina se tornou o assunto mais comentado da cidade. Então esse foi o primeiro livro de Maria Carolina de Jesus, o seu diário, Quarto de Despejo. E, enfim, não vou falar mais nada. Vocês comprem a coleção. Ai, não vou mostrar o último desenho. Comprem a coleção, porque é maravilhosa a história da nossa irmã, da nossa mais velha, da nossa ancestral, Carolina Maria de Jesus.